Imagine só, o comandante do 429º Batalhão Independente de Sistemas Não Tripulados e Guerra Eletrônica, operando agora na região de Sumy, está aqui conosco no Freedom, o canal que respira a verdade da Ucrânia. É um prazer tê-lo, Yuri. Você que tantas vezes desmontou as mentiras do Kremlin ao vivo, como quando Putin tentou vender a ideia de que cercava tropas ucranianas e você, com fatos irrefutáveis, provou que era pura encenação. Vamos direto ao ponto. A situação no fronte, especialmente no eixo de Pokrovsk, é de uma intensidade brutal. O inimigo concentra tudo o que tem: fogo, homens, drones, numa pressão que parece não ter fim. Para você ter ideia, em outros setores do fronte, onde a Rússia avança com objetivos limitados, registramos entre 50 e 150 movimentações inimigas em trechos de 25 quilômetros. Em Pokrovsk, esse número explode para mais de 500. É lá que está acontecendo a principal batalha desta guerra, o verdadeiro teste de resistência das Forças Armadas da Ucrânia. E como é possível conter essa avalanche? Pense numa onda gigante se quebrando contra um rochedo. É exatamente isso. As tropas ucranianas, com menos recursos, mas com uma determinação inquebrável, desmantelam cada ofensiva russa como se fosse espuma. Não é exagero dizer que estamos cumprindo nossas missões com maestria, mesmo diante de um inimigo que joga números contra nós. E olha que a desproporção é absurda. Às vezes, um único soldado ucraniano precisa enfrentar uma quantidade desumana de adversários, seja em combate direto, seja contra enxames de drones. Mas aqui está a chave. Esses homens e mulheres não são apenas soldados, são pessoas que lutam pela própria existência, pela liberdade de suas famílias, pela sobrevivência de um país inteiro. Agora, pense no custo humano desse confronto. Para a Rússia, seus soldados são descartáveis. Não é força de expressão, é a realidade nua e crua. Feridos? Muitos são deixados para trás, abandonados à própria sorte. Desertores? São executados sumariamente. E os que sobrevivem a missões suicidas? Quando conseguem voltar, são punidos por covardia. É uma máquina de moer gente, onde vidas são tratadas como munição barata. E o mais revoltante? Muitos desses soldados russos sabem disso. Sabem que são carne de canhão, que seus comandantes os veem como peças substituíveis. Mesmo assim, avançam. Por quê? Porque alguns são coagidos, outros iludidos com promessas de dinheiro ou perdão de dívidas. Mas no fim, todos viram estatísticas, números que o Kremlin apaga dos registros para não manchar sua narrativa. E como é lutar nesse cenário, Yuri? Especialmente quando o campo de batalha é uma cidade, com suas ruas estreitas, prédios altos e civis no meio do fogo cruzado? Aí a complexidade triplica. Primeiro porque distinguir amigo de inimigo vira um desafio diário. Os russos se infiltram em áreas residenciais, usam uniformes ucranianos, se misturam à população. É preciso olhos afiados, inteligência precisa e uma coordenação impecável entre as unidades. E não é só isso. Cada esquina, cada janela, cada porão pode esconder uma emboscada. As Forças Armadas da Ucrânia aprenderam, com o tempo, a sincronizar suas ações, drones, artilharia, infantaria, para antecipar os movimentos do inimigo. É uma dança mortal, onde um segundo de hesitação pode ser fatal. Mas há algo que os russos não entendem: essa guerra não é só sobre território. É sobre resistência. Sobre um povo que se recusa a ser apagado. Enquanto houver ucranianos dispostos a lutar, enquanto houver civis apoiando suas tropas, enquanto houver uma nação inteira unida em torno de um mesmo propósito, a Ucrânia não cairá. Eles podem jogar quantos homens quiserem contra nós. Podem despejar toneladas de metal e fogo. Mas não vencerão enquanto estivermos de pé. Porque no fim das contas não lutamos só por terra, lutamos por quem somos. E isso, Yuri, é algo que nenhum exército invasor jamais conseguirá destruir. Para nós, não existem missões impossíveis. Não há linhas que não possamos cruzar, nem desafios que não estejamos dispostos a enfrentar. Cada obstáculo é apenas uma etapa a ser superada, e cada dia que passa nos aproxima mais da vitória. Confio que nossos parceiros compreenderão a urgência de apertar o cerco à Rússia, não apenas com sanções financeiras, mas com o fornecimento de armas de precisão, aquelas capazes de atingir o inimigo onde mais dói. Veja o que aconteceu com os mísseis de longo alcance. Por um momento, o mundo prendeu a respiração, mas a ameaça não desapareceu. A perspectiva de uma derrota russa está mais viva do que nunca. Com o apoio europeu, podemos obter sistemas que nos permitam neutralizar as fábricas que produzem as bombas que caem sobre nossas casas, hospitais e escolas. Precisamos transformar a palavra impossível em sinônimo de derrota do agressor.
Este é o momento em que reescrevemos a história da Ucrânia, um capítulo em que corrigimos os erros do passado, quando não conseguimos preservar nossa soberania diante dos impérios que nos sufocaram. Hoje não permitiremos que a Rússia permaneça como uma sombra ameaçadora sobre nosso futuro. Mesmo que ela sobreviva a esta guerra, jamais terá a ousadia de erguer novamente a mão contra nós. A vitória não está apenas em Washington, Berlim ou Bruxelas. Ela está na determinação de cada soldado, na resiliência de cada civil, na liderança que une uma nação inteira em torno de um único objetivo. E essa liderança, Yuri, tem sido exemplar. Diante de um desafio sem precedentes, poucos seriam capazes de mobilizar o mundo, garantir apoio e manter a coesão de um país sob ataque. Mas nós o fizemos. E as boas notícias não param. Cada avanço, cada sistema de defesa entregue, cada drone que neutraliza uma posição inimiga é um passo a mais rumo à liberdade. Porque no campo de batalha, a logística é o sangue que mantém viva a resistência. Sem ela não há suprimentos, não há reforços, não há esperança. Por isso protegemos nossas rotas com engenharia militar, com drones, com tudo que temos à disposição. O inimigo sabe disso. Se cortar nossas linhas de abastecimento, nos enfraquece. Mas não conseguirá. Nossos soldados transformam o impossível em realidade todos os dias, mesmo quando o desequilíbrio de forças parece esmagador. E quanto às ameaças de Putin? Não passam de palavras vazias de um homem que mente até para si mesmo. Basta olhar para trás. Em 2008, ele jurou que jamais invadiria a Ucrânia. Hoje estamos em guerra. Suas promessas não valem o ar que as carrega. Os que ainda duvidam de suas intenções deveriam recordar cada mentira, cada traição, cada vida destruída por suas ambições doentias. A Rússia de Putin é um império de cinzas, e seus generais, aqueles que enviam seus filhos para morrer enquanto eles se escondem em bunkers, já sentem o peso da derrota se aproximando. Porque a história não perdoa tiranos. E a Ucrânia, Yuri, não perdoará. Ele prometeu que a Europa viveria em paz, que seus vizinhos respirariam alívio sob a sombra de sua generosidade. Mas a verdade é que cada palavra sua é um fósforo aceso em um paiol de pólvora. Enquanto ele fala em desescalada, seus mísseis riscam o céu de Kiev como unhas arranhando a lousa da história. Enquanto ele jura respeitar a soberania, seus tanques avançam sobre cidades que já não têm nome nos mapas russos, porque ele as apagou primeiro da memória, depois do chão. E agora, quando seus generais sussurram em corredores escuros que a situação é complexa, o que eles realmente querem dizer é que o império está sangrando. Não por falta de armas, a Rússia tem estoques de morte para décadas, mas porque cada soldado que cai na lama ucraniana é um filho, um irmão, um pai que não voltará para casa. E o povo, Yuri, o povo russo começa a entender, Putin não luta por eles. Ele luta por um trono que já rende sob o peso de suas mentiras. Veja como ele se agarra a qualquer migalha de poder. Vestiu a farda de general pela primeira vez em anos. Posou para câmeras como se ainda comandasse algo além de um circo de horrores. Mas até seus propagandistas mais fiéis fugiram de Kupias e Pokrovsk. Por quê? Porque sabem que ali não há vitória, apenas covas rasas e a vergonha de quem percebeu tarde demais que seguiu um louco. Ele convoca jornalistas para mostrar a realidade, mas a realidade é que seus exércitos estão cercados, suas rotas de suprimento cortadas, e cada sucesso que anuncia é um epitáfio para mais milhares de vidas desperdiçadas. E o que ele oferece ao mundo? Congelar o conflito? Paz sob a ponta de uma baioneta? Não, Yuri. A Ucrânia não aceitará um armistício que cheire a rendição. Porque sabe o que acontece quando um tirano ganha tempo. Ele reescreve a história, enterra os mortos em valas comuns e chama isso de libertação. Já vimos esse filme antes, na Chechênia, na Geórgia, na Síria. E o final é sempre o mesmo: sangue, cinzas e um ditador sorrindo para as câmeras enquanto o mundo desvia o olhar. Mas desta vez é diferente. Desta vez a Ucrânia não está sozinha. Cada drone que derruba um tanque russo, cada míssil que explode em um quartel-general é um recado claro: o Ocidente acordou. A Europa, que por décadas fingiu não ver as garras de Putin se estendendo sobre seus vizinhos, agora entende que a guerra não está lá longe, em Donetsk ou Kherson. Ela está aqui, nos céus de Varsóvia, nos portos do Báltico, nas mesas de negociação onde líderes que antes tremiam diante de Moscou agora exigem sanções mais duras, mais armas, mais pressão. E Trump? Trump. Ele é apenas mais um peão no tabuleiro de Putin. Um homem que vê a guerra não como uma tragédia, mas como uma oportunidade de barganha. Vamos fazer um acordo, sussurra o Kremlin, enquanto seus mísseis continuam a cair. Mas a Ucrânia não negocia com terroristas. Ela luta. E cada dia que resiste é um dia a menos para Putin no poder.
Porque a história não é feita de discursos vazios ou promessas quebradas. Ela é escrita com o sangue dos que se recusam a ajoelhar. E a Ucrânia, Yuri, está escrevendo a sua com fogo e aço. Eles não pedem misericórdia. Eles exigem justiça. E a justiça, no fim, sempre vence. Kherson foi libertada, e o que isso significa para eles? Uma vitória esmagadora. Mas pergunto, qual a probabilidade real de Putin aceitar essa derrota sem inventar outra narrativa? Afinal, Pokrovsk não cai, Kupiansk existe e o Kremlin não desiste. Então, o que ele fará? Criará uma nova versão dos fatos, porque para a propaganda russa, a mentira é como um fio de seda frágil, mas tecida com tanta insistência que acaba parecendo verdade. Eles já encomendaram 20 outras histórias, revisaram narrativas, distorceram fatos. E não é à toa que esses mesmos argumentos são repetidos nos canais de televisão, nos discursos oficiais, nos ecos da máquina de desinformação. Putin fala em manobra consciente e em reagrupamento estratégico, como se recuar fosse uma escolha calculada para concentrar esforços no Donbas. Como se não fosse uma retirada forçada, uma derrota disfarçada de tática. Lembram-se de 2014, quando suas tropas foram expulsas de Kharkiv e Sloviansk. Ele também tinha uma explicação pronta. E agora, se as coisas não saírem como planejado, ele terá 1000 desculpas: a falta de recursos, o clima, a traição do Ocidente. Qualquer coisa, menos admitir que a Ucrânia não se curva. Porque a Rússia investe bilhões em propaganda, um orçamento sem precedentes, maior do que qualquer outro na história do país. Com esse dinheiro, eles compram narrativas, compram vozes, compram a ilusão de que a guerra é justa. E para o povo russo, que vive sob o peso da censura e da desinformação, essas mentiras se tornam verdades. Mas nós, ucranianos, não somos ingênuos. Sabemos que cada palavra de Putin é calculada para enganar não só seu próprio povo, mas também aqueles que ainda hesitam no Ocidente. E aqui está a diferença crucial. A Ucrânia é uma nação de pessoas instruídas, críticas, capazes de analisar, questionar e agir. Esse é o nosso maior trunfo. Enquanto a Rússia se afoga em falsidades, nós enxergamos a realidade com clareza. Sabemos que cada vez que alguém fala em congelar o conflito, ou em negociações prematuras, está, na verdade, prolongando o sofrimento. Porque para nós, ucranianos, isso significa mais bombardeios, mais mortes, mais cidades destruídas. Para Putin, porém, significa tempo. Tempo para recrutar mais soldados. Para reabastecer suas fileiras com homens desesperados que assinam contratos na esperança de que a guerra acabe logo sem precisar lutar. Por isso, é essencial que cada um de nós, jornalistas, soldados, cidadãos, filtre as informações com rigor. Não se deixe levar por boatos ou por versões distorcidas. Confie nas fontes oficiais, no gabinete do presidente e no Estado-Maior das Forças Armadas. Eles têm os dados, a visão estratégica, a verdade. E com a sua inteligência, com a sua capacidade de discernimento, você saberá separar o joio do trigo. A Ucrânia não luta apenas com armas. Ela luta com a força da razão, com a clareza de quem sabe o que está em jogo. E essa batalha pela verdade é tão crucial quanto a que acontece nas trincheiras. Porque no fim são as ideias que definem o futuro. E as nossas de liberdade, de resistência, de justiça, são mais fortes do que qualquer mentira. Yuri, obrigado por estar aqui, por liderar seus homens, por ser parte dessa luta. Você e seus irmãos de armas são a prova de que quando um povo se une por uma causa justa, nenhuma propaganda, nenhuma ameaça, nenhuma mentira é capaz de detê-lo. A história já está sendo escrita. E ela pertence àqueles que ousam lutar.